Nossa vida exige equilíbrio, para que não caiamos nos precipícios que a vida coloca em nosso caminho. É preciso ter foco, é preciso saber a direção correta, é preciso trilhar com cuidado, é preciso ter vontade e querer. Para que a gente saiba trilhar esses caminhos, é importante estudar, entender, conhecer o que é o Espiritismo, essa doutrina em seus aspectos científico, filosófico e religioso. Para isso, um dos bons livros, aquele que traz a questão moral da doutrina, o Evangelho segundo o Espiritismo. Capítulo 15. Fora da caridade, não há salvação. Vamos ver? Fora da caridade, não há salvação. Mas, primeiramente, salvação do quê? O que é que a caridade pode mudar em nossa vida e salvar-nos do quê, afinal de contas? A guerra é a síntese da convivência desastrosa do ser humano neste planeta de provas e expiações. É o ápice do sofrimento, é a mortandade, é o morticínio. A guerra é o símbolo de todas as mazelas do ser humano, oriundas do egoísmo, da vaidade, da prepotência, da sede de poder. Quando Jesus diz que nós devemos amar o próximo, amar até os inimigos, esse amor-atitude e perdoar 70 vezes, 7 vezes, é trazer a chave da convivência fraterna que nós tanto precisamos nesta nossa casa chamado planeta Terra. E para sobrevivermos e para podermos viver em plenitude, é importante o amor e o perdão, sem os quais é guerra. Algumas com apenas palavras, outras com atos, outras com armas, enfim. Todos nós sofremos com as várias guerras que travamos neste planeta. Nós precisamos eleger um inimigo. É o egoísmo que mora dentro de nós. Por isso que o reino de Jesus é um reino de Deus, é uma felicidade que nas suas palavras não está aqui nem acolá, mas dentro do nosso coração. É um reino imaterial, que cada um tem as competências e as oportunidades para edificar a partir de si e depois irradiar para a sociedade. Vivemos submersos numa psicosfera, numa atmosfera planetária de pensamentos. E nós vamos nos harmonizando com os pensamentos que nós gostamos, que nós emitimos. Como se o mundo inteiro fosse uma grande teia de pensamentos, vontades, atos, sentimentos. Por isso que Jesus vem nos trazer essa chave do amor incondicional. E esse amor incondicional, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, ele se materializa na caridade. Mas a caridade é esmola? O que é a caridade?
afinal de contas. Capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo. Fora da caridade não há salvação. E nesse capítulo nós vamos ver várias passagens do Evangelho que Jesus exortou-nos a termos um comportamento solidário, fraterno, colaborativo, enfim, viver com todos e para todos. O amor não se materializa sem a companhia de alguém, sem o próximo. E quem é o próximo? Jesus nos explica isso na parábola do bom samaritano. Vamos olhar? Um homem que descia de Jerusalém para Jericó. Neste caminho, caiu em poder de ladrões. Cobriram-no de ferimentos e se foram, deixando-o semi-morto. Aconteceu em seguida que um sacerdote, descendo pelo mesmo caminho, o viu. E passou adiante. Descendo pelo mesmo caminho, um levita, que, tendo-o observado, passou igualmente adiante. Mas um samaritano que viajava, chegando ao lugar onde jazia aquele homem, e tendo-o visto, foi tocado de compaixão. Aproximou-se dele, deitou-lhe óleo e vinho nas feridas e as pensou. Depois, pondo sobre o seu cavalo, levou-o a uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os deu ao hospedeiro, dizendo: trata muito bem deste homem, e tudo que dependeres a mais, eu te pagarei quando regressar. Nessas imagens que foram narradas por Jesus, uma resposta à pergunta de um fariseu que inquiriu Jesus se amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo é o maior mandamento. Quem é o próximo, Jesus? E Jesus conta essa parábola e pergunta: quem é que fez a vontade de Deus?
foi o samaritano. Considerado pelos judeus um herege, um impuro, um intocável. Nem conversar eles podiam conversar. E Jesus coloca aquele que era o mais detestado pelos fariseus, os samaritanos, como aquele que fez a vontade de Deus. Independente de quem é o próximo, a palavra já diz, é aquele que está perto e que precisa de ajuda. Por isso que fora da caridade ao próximo, fora do amor ao próximo, esse amor ágape, desse amor atitude, um amor que não é sentimento, mas eminentemente uma atitude cristã desse evangelho, que é amor para todos nós. Amar o próximo, como fez o samaritano. Então, se pudéssemos perguntar para Jesus qual o maior mandamento, o que seria? Qual a resposta? O maior mandamento. Eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos. Bendizei os que vos maldizem. Fazei bem aos que vos odeiam. E orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Qual é o primeiro de todos os mandamentos? Ouve, Israel. O Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento, e de todas as tuas forças. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Mestre, e com verdade disseste que há um só Deus e que não há outro além dele, e que amá-lo de todo o coração e de todo o entendimento e de toda a alma e de todas as forças, e amar o próximo como a si mesmo, é mais do que todos os holocaustos e sacrifícios. Não estás longe do reino de Deus. E é o amor incondicional, constante, perene, espalhado por tudo, a chave da felicidade para o reino de Deus em nós. Ainda quando eu falasse todas as línguas dos homens e a língua dos próprios anjos, se eu não tiver caridade, serei como o bronze que soa e um símbolo que retine. Ainda quando tivesse o dom de profecia, que penetrasse todos os mistérios e tivesse perfeita ciência de todas as coisas, ainda quando tivesse toda a fé possível, até o ponto de transportar montanhas, se não tiver caridade, nada sou. E quando houvesse distribuído os meus bens para alimentar os pobres, e houvesse entregado o meu corpo para ser queimado, se não tivesse caridade, tudo isso de nada me serviria. A caridade é paciente, é branda e benfazeja. A caridade não é invejosa, não é temerária, nem precipitada. Não se enche de orgulho, não é desdenhosa, não cuida dos seus interesses, não se agasta, nem se azeda com coisa alguma, não suspeita mal, não se rejubila com a injustiça, mas se rejubila com a verdade. Tudo suporta, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. Agora essas três virtudes, a fé, a esperança e a caridade permanecem, mas dentre elas, a mais excelente é a caridade. Caridade não é, como vimos nas palavras de Paulo de Tarso, não é dar esmolas, não é dar dinheiro. Caridade é ter empatia, é ter compaixão.
Caridade é se colocar no lugar do outro. Caridade é termos uma postura perante o próximo de solicitude, de solidariedade. Por isso que não há receita de felicidade para todos nós aqui da Terra, senão praticarmos esses ensinamentos de Jesus. Que temos que ter uma vida para o coletivo, que temos que nos colocar no lugar do outro. E se há alguma dúvida quanto a isso, vamos ver nas palavras do Mestre Jesus, no célebre Sermão do Monte. Vamos lá? E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas diante dele. E apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai. Possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e destes-me de comer. Tive sede e destes-me de beber. Era estrangeiro e hospedastes-me. Estava nu e vestistes-me. Adoeci e visitastes-me. Estive na prisão e fostes me ver. Então os justos lhe responderão dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos ver-te? E respondendo o rei, lhes dirá: Em verdade vos digo, que quando o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Nós espíritas temos esse privilégio de conhecermos o que acontece no plano espiritual. Aquilo que nos é permitido saber diante da nossa pequena compreensão. Nos será dado todas as oportunidades para que nós evoluamos, para que a gente possa se arrepender do mal feito, para que a gente possa melhorar e para que a gente possa reparar algum mal feito. Por isso que nós reencarnamos em grupos familiares. Por isso que a maior caridade é para com a nossa família. E nós reencarnamos sem nos lembrarmos da história, de dramas e alegrias que vivenciamos uns com os outros em encarnações passadas. Por isso que, através da reencarnação, um pai de hoje recebe em seus braços o criminoso de encarnações passadas, ou a vítima de seus atos criminosos, também de vidas passadas. Meus amigos, agradecei a Deus o haver permitido que pudesseis gozar a luz do Espiritismo. Não é que somente os que a possuem hajam de ser salvos. É que, ajudando-vos a compreender os ensinos do Cristo, ela vos faz melhores cristãos. Esforçai-vos, pois, para que os vossos irmãos, observando-vos, sejam induzidos a reconhecer que verdadeiro espírita e verdadeiro cristão são uma só e a mesma coisa, dado
que todos quantos praticam a caridade são discípulos de Jesus, sem embargo da seita a que pertençam. Paulo, o apóstolo. Paris, 1860. O Evangelho, segundo o Espiritismo, nos dá a oportunidade de entendermos a lei moral de Jesus. E essa lei moral, que não é imposta, é ofertada. E dentro das idas e vindas do plano espiritual para cá, através das reencarnações sucessivas, nós vamos resgatando nossos erros, nós vamos resgatando o nosso passado, vamos melhorando e vamos ajudando os nossos entes queridos que reencarnam nos nossos grupos familiares, nos nossos círculos de amizade, no nosso círculo profissional. Então a caridade como uma postura de amor ao próximo, porque a gente nunca sabe quem é esse próximo. Se é um pai querido ou uma mãe amada de outra encarnação, que as voltas que a vida dá nos coloca a oportunidade de ajudarmos, resgatando nossos débitos e praticando o amor. Esse amor-sentimento que vai além, esse amor-atitude. Por isso que reencarnação é um ato de caridade de Deus para conosco e nós devemos praticar essa caridade em nossa família, em nossos amigos, na via pública. A gente nunca sabe quem a gente vai encontrar na próxima esquina. A reencarnação responde a todas as perguntas. Todo o nosso sentimento que clama justiça encontra na reencarnação o cumprimento dessa justiça divina. E tenhamos a caridade em nosso peito para entender todos aqueles que Deus nos coloca no caminho. É preciso saber caminhar como a água. Caminhamos sobre as pedras da nossa existência, edificando esse reino imaterial dentro do nosso peito. Saibamos caminhar como faz a água, porque água corrente não cria pântanos, cria vida. O que precisamos fazer para deixarmos de nos entristecer? Que caminho precisamos trilhar para sorrir e cessar o pranto, o quebranto, o desencanto de quem vê a vida passar? Há 20 séculos atrás, um jovem doutor, um rapaz, que veio ensinar como devemos caminhar. Ele nos mostrou um universo amoroso, um Pai amantíssimo, todo-poderoso, que habita em cada coração, muitas vezes emudecido, tantas vezes esquecidos em nossa solidão. Mas Jesus, o meigo Rabi, veio das altiplanuras bem aqui escrever com luz na escuridão, semeando suas palavras em nosso coração. Amar
indistintamente. Irmãs e irmãos,